Opinião sincera de um clássico toca-disco fabricado no Brasil lá nos anos 80. Bom, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e hoje você vai escutar a opinião sincera de quem vos fala aqui sobre o toca-discos Model DD200Q, equipamento fabricado pela grande indústria nacional Gradiente de época, lá nos anos 80 aqui no Brasil. Então é basicamente isso que você vai ver no vídeo de hoje, os pontos positivos e os pontos negativos desse clássico toca-discos nacional. Bom, antes de iniciar, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, opinião sincera, como eu estou fazendo aqui, conhecendo, que eu já vou comentar aqui sobre eu conheço esse aparelho. Que mais? Dicas, histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece aí de deixar o like para ajudar. E lembrando então que eu já fiz o Conheça, o DD200Q vai estar aqui na descrição, tem também comparativos, tem também um comparativo que eu fiz entre o 200Q e o 100Q, são duas versões. Tudo que se poderia encontrar sobre esses dois modelos, né, o 100Q e o 200Q, vão estar aqui na descrição. Também você não vai ver ele funcionando. César, põe um disco aí para tocar. Não, você não vai ver ele funcionando. Tenho vários vídeos onde eu coloquei esse equipamento, ou então algum similar a ele aqui, né, um 200Q, não esse exemplar, que eu coloquei para tocar. Então vão estar aqui na descrição também alguns vídeos dele tocando, iniciando, tocando um disco inteiro. Tem uma live onde a gente escutou esse toca-discos aqui por 2 horas, na verdade. Então vão estar aqui na descrição. Quer conhecer um pouco mais? Vídeos na descrição. Então, um breve prefácio aqui com relação ao toca-discos. Toca-discos, como eu disse, que foi feito, na verdade, entre aspas, foi feito no Brasil. Na verdade foi introduzido pela Gradiente, com a parceria JVC. Existe esse mesmo toca-discos JVC. Era uma parceria que a Gradiente tinha com a JVC, então basicamente ela não fez nada aqui. Ela mudou algumas coisas, mudou o nome, mudou alguma coisa e introduziu. Mas por que ela introduziu esse toca-discos aqui no Brasil? Por causa do quartzo, né? Então ela tinha outros toca-discos que não tinham essa tecnologia, e para acrescentar, para atualizar a sua linha de toca-discos, a Gradiente acabou pegando esse modelo exclusivo da JVC e introduzindo no mercado nacional como Gradiente, tá? Esse equipamento fez parte de vários equipamentos dos anos 80, system, receivers, inclusive da linha System One. Sim, a linha top da Gradiente dos anos 80. Este toca-discos acabou fazendo parte da linha System One também, quando a Gradiente quis atualizar o seu top de linha lá, antes de mudar ele para a linha Exotec. Bom, então é isso, você já mais ou menos conheceu, assistiu os vídeos de Conheça o aparelho, vamos aos pontos positivos e aos negativos. Nós vamos iniciar aqui com os pontos positivos. Primeiro ponto positivo, que é o que eu sempre falo dessa geração de equipamento. É um equipamento bonito? Puxa, com certeza. Se você for comparar com qualquer coisa, talvez na época, né, na época que ele foi lançado, tivesse algo mais interessante, com acabamento melhor, com detalhes assim, detalhes que podem ser considerados mais bonitos do que os detalhes desse aparelho. Mas se for comparar com tudo que é feito novo hoje, principalmente os básicos, né, o toca-discos que não sejam cópia dos profissionais, então, puxa vida, não tem como, né? Aqui você tem um alumínio escovado de acabamento, a marca, acrílico, bem bacana, cromados, né? Então você tem os botões aqui com cromagem, prato com esse antimônio polido aqui, bem legal, né? Deixa eu abrir ele aqui para vocês darem uma olhada, né? Muito cromo, muito ferro, né? Então você tem um aparelho que realmente, se você for pensar para hoje, comparar com um equipamento moderno hoje, não tem o que dizer, né? É um equipamento muito bacana, muito legal, muito bonito, correto? Segundo ponto positivo é justamente a tecnologia que é embarcada nesses toca-discos, que era o quartzo. Por quê? Porque antigamente, antes dessa tecnologia aqui, você tinha os toca-discos, vou dar um exemplo como o DD1, que era o toca-discos top da linha. Ele tinha um sistema que você não tinha esse controle preciso de velocidade, correto? Então você tem aqui um quartzo, que é o mesmo que é utilizado em relógio, que vai fazer o controle da velocidade, e isso aqui não altera. É impressionante. Você liga ele aqui, ele vai ficar travado na velocidade correta e não vai alterar. Não flutua para frente, para trás. Isso faz que ele tenha um ponto negativo que eu já vou comentar, mas o quartzo aqui trava numa velocidade correta e não muda.
muda. Se ele estiver flutuando, oscilando, na verdade ele oscila muito, mas quando está com defeito. Então se ele tem algum defeito nos integrados aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar oscilando, pulando, mas quando está perfeito, isso aqui não varia de maneira nenhuma a rotação, ao contrário dos tocadiscos antigos, como eu já falei, DD1, alguma coisa assim, que você tem que estar sempre regulando o pitch, porque ele não tem sistema preciso, né? Então como a velocidade passa ali por vários componentes e tudo mais, inclusive o pitch control que eu mencionei, então ele começa, tudo por onde passa começa a causar oscilação, e aqui não, aqui ele fica perfeito. Então o quartzo com certeza é sim um ponto positivo do DD200Q. Outro ponto positivo do 200Q é o full automático. Claro que tem pessoas que gostam do sistema automático, tem pessoas que não gostam. Eu particularmente não gosto muito, apesar desses equipamentos aqui eles serem precisos no automático, não tem muita complicação, ao contrário dos equipamentos da Garhard, né? Tô falando de B25, D35, esses tocadiscos, para mim o automático teria que ser eliminado. Aqui não, aqui você ainda tem um automático que tem assim uma qualidade. O sistema é mais ou menos igual, mas ele tem um sistema que você consegue controlar, ajustar muito melhor do que os equipamentos mais recentes, né? Que são utilizados pela Garhard, tá? Então sim, ele ser full automático nesse caso aqui é um ponto positivo com certeza. Outro ponto positivo é justamente o sistema do braço com esse sistema de head shell. Então você tem um sistema aqui que praticamente é universal. Você tira essa peça aqui, você coloca qualquer de DD1, de Polyvox, né? Que mais? Então de Technics, de Marantz, de todas as marcas, então um head shell, um braço que a gente chama de universal, com um sistema de cápsula head shell universal. Então você pode colocar qualquer coisa aqui, você não precisa ficar alterando, mexendo no braço, você não precisa ficar alterando o braço, tendo que tirar a cápsula, colocar a cápsula, né? Então é um universal. Se você tem essas versões de toca-discos, 100Q, 200Q, Polyvox e tal, você tem esse tipo de braço aqui, você pode usar esse head shell em qualquer outro, ou então qualquer outro head shell aqui. Isso é um ponto positivo com certeza, né? Outro ponto positivo é a fácil manutenção. Nossa, César, mas você tá louco? Esse toca-disco quando dá problema não tem mais conserto. Pois é, infelizmente ele tem alguns problemas aqui, principalmente no comando, no controlador do motor, que é um integrado que provavelmente na época você tinha acesso a ele com mais facilidade e tudo mais. Hoje em dia já é mais complicado. Então quanto mais o tempo passa, né, a tecnologia vai ficando defasada e eles param de fabricar esse tipo de modelo de integrado e tudo mais. Não tem mais reposição, então fica um pouco mais difícil, certo? Mas se você pensar só o integrado, mas o resto, a manutenção é fácil. Fazer uma manutenção no braço, na fiação do braço, trimpote, que mais? Capacitores, tirando então, né, a pedra de quartzo aqui, que eu acho que até encontra hoje para vender, e tirando esse integrado, você faz manutenção basicamente bem fácil, né? Por que eu falo que é fácil a manutenção? Porque quem pega um toca-disco, como eu já citei, um Garhard B25, D35, quer fazer uma regulagem, ou até mesmo, né, as versões que seriam a linha da linha Exotec, TT1, que mais? QT1, essas coisas assim, são tudo a mesma coisa, basicamente o mesmo toca-discos, né? Então, você vai fazer uma manutenção no automático desses toca-discos, é parto. Já aqui não, aqui é muito mais fácil. Então, realmente, ele ter o automático e a manutenção do automático ser fácil, a regulagem, tudo é muito mais fácil, né? Então, com certeza, vou dar um exemplo. Para mim, regular início e final do braço, do início com o automático e do final. Você pega uma linha Garhard, você tem que enfiar uma base ali e tentar mexer no braço, posicionar o braço mecanicamente aqui, certo? Para poder regular aqui o início e o final. Nesse toca-disco você tem um parafuso ali que você simplesmente vai regulando o parafuso um pouco mais para frente. É muito mais fácil. Quem já fez manutenção sabe do que eu estou falando, certo? Ponto positivo, os comandos, né? Então você tem que comandos fáceis. Ao contrário dos Garhard também, que às vezes tem aquele comandinho que você tem que, sabe, assim, é mais justo, correto? Tá certo que lá você tem uma peça que você aperta, né? E aí ele inicia, mas esses comandos aqui, eles são mais fáceis de acesso. Então você tem aqui um comando, aqui o comando do lift, são mais fáceis. Tem um ponto negativo aqui? Tem, eu já vou comentar, mas os comandos desse toca-disco também
são um ponto positivo dele, correto? E outro ponto positivo que eu vou falar aqui é comparando com um equipamento moderno. A gente está em 2025, então, tipo, eu quero comprar um toca-discos, vou comprar um toca-discos moderno. Cara, infelizmente, ou você compra aí as réplicas de MK2 que o pessoal faz, Pioneer, American DJ que não tem mais, mas que mais? Gemini também já que não fabrica mais, mas hoje você vai encontrar Pioneer. César, você está falando que Pioneer é cópia de MK2? Bom, pesquisa aí, você vai ver, vá ver como funciona um Pioneer moderno, profissional, e veja como que é um MK2, você vai ver se não é cópia ou não é. Então o que acontece? Então uma cópia de MK2, é um Pioneer, que mais? Ou uma MK2 mesmo, MK3, MK7 que lançaram aí, ou então, sei lá, um Audio Técnica, né, cópia, tem que analisar. Então todos esses tocadiscos, assim, se não for esses profissionais, ainda duvido que um profissional desse tenha um motor tão forte, tão robusto como esse aparelho aqui. Então sim, certo? Se for comparar com os pés de China, digamos assim, né? Os mais simples tocadiscos sendo oferecido, cara, que tem um motorzinho de tape deck ali dentro, um motorzinho, né, bem... Aqui você tem um motor robusto, certo? Aqui, inclusive aqui no folder, né, você vai ver lá no Conheço eu mostro, tem lá, ó, o motor, tá um motor totalmente robusto. E aí causa o ponto negativo, que é justamente ter aquele controlador, mas calma, já vou falar. Então sim, os motores feitos para esses tocadiscos dos anos 80, eles são muito mais robustos, mais pesados, né? Não tem problema de torque, nada. Ao contrário dos tocadiscos modernos, que tem um motorzinho ali bem fácil de manutenção, mas que são bem ruins mesmo, não tem torque, não tem... Exemplo, vou dar um exemplo aqui, clássico que já aconteceu comigo. Mete aqui em cima um disco de 180 gramas e esqueci agora o nome, um clamp, né? Clamp que chama. Você põe aqui para poder estabilizar o disco. Cara, se vai fazer isso num motor novo aí, talvez ele perca potência, perca rotação. Já aqui não, aqui é torque, né? Então é isso, esses foram os pontos positivos, vamos agora aos negativos, tá? Primeiro ponto negativo é não ter pitch control. César, é necessário ter pitch control num toca-discos desse? Se você usa residencialmente, para que você quer um pitch? Na verdade, não tem necessidade. Mas a maioria dos tocadiscos dessa época se chamava semi-profissional, que o pessoal falava. Então, com certeza, ele tinha essa função de regulagem de velocidade. A maior parte dos tocadiscos dessa época, Polyvox, né, os top, estou falando, 35000, DD1 Gradiente, que mais? Os Technics, todos eles tinham o pitch control para você fazer a regulagem. Inclusive com o quartzo. Por quê? Numa DD1, exemplo, né? Não sei se já fiz o comparativo, vai estar na descrição. Você tem lá o pitch control, por quê? Porque ele pode flutuar muito a velocidade, aqui, a rotação, correto? Aqui não, aqui ele vai travar e acabou. Então você não tem esse problema. Então, mas existem toca-discos que tem o sistema quartzo para você travar a rotação e ainda tem o pitch control, certo? Para você poder fazer uma regulagem caso você queira baixar o tom ali, alguma coisa assim. Então ele não ter o pitch control, né, seria um ponto negativo, tá? Mais um ponto negativo, a caixa ser de plástico. Então, aqui ó, você já tem um toca-discos que a gente chama modernizado, ó, plástico, né? César, mas não é a mesma coisa que Technics, MK2 tem caixa de antimônio, né? Uma caixa pesada. O plástico tem seus problemas, certo? Os tocadiscos que... Existe uma discussão bem longa sobre isso, né? Sobre os tocadiscos serem de caixa de madeira, ter os problemas de serem de caixa de madeira, e aqui você tem um gabinete de plástico que tem uma durabilidade muito maior, óbvio, né? Tem a durabilidade muito maior. Mas existe qual ponto? Por que se usava caixa de madeira e caixa de plástico, né? Eu tenho minha teoria aqui, caixa de plástico, ressonância. Certo? Caixa de madeira, zero ressonância, absorve todo tipo de ressonância. Então o que acontece? Tem gente que reclama que esse toca-discos aqui, ele causa, né, aquele sistema, como é que chama? Vou falar o nome aí, talvez o pessoal me critique, rumble. Acho que é, ou assim, ou de alguma outra maneira que se fala isso daí. O que acontece? Basicamente o que é? Quando você põe aqui o toca-discos, se estiver muito perto das caixas, ele começa a causar vibração nas caixas, certo? Você pegar um toca-discos de madeira, talvez não faça isso, mas com menos quantidade. Então, isso é uma discussão. O plástico é mais durável, concordo. Todos os toca-discos de madeira aí, TD5000, DD1, a maioria que se encontra tudo já debulhado. Mas, por um outro lado, né, o plástico, a ressonância do plástico não é
grandes coisas, né? Com certeza, se fosse de antimônio ou de algum metal, alguma liga, talvez fosse melhor. Então, caixa de plástico, ponto negativo. Mais um ponto negativo é os cabos RCA. Todos os tocadiscos da geração anterior, você vai encontrar um conector lá atrás e você coloca o cabo que você quiser. Então você pode colocar um cabo Xing Ling, que na época não existia. É muito simples, ou um cabo aprimorado, um cabo bem melhor e tudo mais. A distância que você quisesse colocar. Claro que a gente sabe que o tocadisco tem que estar sempre próximo ao pré-amplificador. Você não pode ter um cabo RCA muito longo aqui, né? Porque você vai causar perca, principalmente em tocadiscos. Então, com certeza, ele já vir com o cabo embutido nele, né? Puxa, você não tem opção. É só aquele cabo ali. Claro que qualquer pessoa pode trocar o cabo ali sem problema nenhum, abrir o tocadiscos e fazer a soldagem ali. Mas você ter, né, um tocadisco onde você tem um conector ali, apesar de também ter problemas, tipo causar oxidação e tudo mais, mas sim, o cabo já vir pendurado nele, para mim, né, já é um ponto negativo, tá? Que mais? E aqui a gente tem um detalhe, né? Normalmente os tocadiscos hoje são feitos ou com o braço reto, que é aquele braço que você vai ver que ele é reto, só tem um ângulo aqui na cabeça, né? Ou os braços em S, que é essa curva que ele faz aqui, e lá atrás ele vai ter uma segunda curva. Eu já fiz esse vídeo comparando com a 100Q, vai estar aqui na descrição. E então esses dois modelos de braço são os mais utilizados. Aqui a gente tem um braço diferente. Como assim? É um braço em J. Por quê? Porque ele só tem uma curva, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele é reto e só tem uma curva aqui. A DD100Q, que você vai ver num vídeo de comparativo, ele tem essa curva e aquela curva. Por que isso, César? Por quê, né? Qual que é a teoria? Eu não li sobre isso, mas a teoria é basicamente o peso do braço, né? Quando você tem um braço reto, a massa dele é menor, então você tem menos problemas ali com regulagem de contrapeso, esse tipo de coisa. O braço S, por ele ser maior, então ele tem uma massa maior, e aí ele tem alguns problemas. Aqui eles quiseram fazer um braço em J, que é resolver o problema. Quer dizer o quê? Um braço reto, né, que você não tem perca de massa aqui, no caso tem acrescentação de massa fazendo uma curva aqui, mas uma curva aqui para você poder alinhar a cabeça com o disco, certo? Qual o problema do braço reto? Que ele vem reto até aqui, certo? E simplesmente ele faz isso aqui, ó, pum. Então quer dizer o que, ó, se imagine, né? Todo o arrasto da cabeça no disco, só com essa curva aqui, ele pode começar a ir para o final, que é normalmente o que acontece. Pesquisa aí quem é dono dos tocadiscos Garrard com o braço reto, né? Chega lá no final, ele começa a distorcer, porque a agulha começa a ficar meio que desangulada ali, certo? Então quando você tem essa curva aqui que já alinha antes aqui já a cabeça, você não tem esse problema, tá? Então, mas isso é uma longa discussão. Então, você ter um braço J, um toca-discos top desse, quer dizer o quê? Uma experiência de um braço misto reto com misto S é um ponto negativo, né? Você fez aqui uma experiência. Funciona bem? Funciona muito bem. Muito melhor que qualquer toca-discos aí, como eu disse, com braço reto, né? Mas vamos colocar aqui como ponto negativo você fazer uma experiência tão grande assim num toca-discos top. César, você pegaria um braço S de D100Q e, putz, tá aqui do meu lado, poderia até mostrar, e colocaria aqui? Não. Isso aqui funciona muito bem. É uma experiência que deu certo, na verdade. E aí o outro ponto negativo é os comandos. Por que comandos? Você acabou de falar que o comando é ponto positivo? Pois é, mas aqui temos uns problemas. Eu sempre me confundo com isso aqui, ó. Porque para baixo você dá o start, início. Para cima você dá o reject, quer dizer o que? Você gospe o braço de cima do disco. Eu acho que está invertido isso, tá? Na minha opinião, para baixo deveria ser expulsa, para cima inicia, mas é uma questão minha, tá? Porque a gente tem aquele, para quem já dirigiu carro mais antigo, né, digamos assim, hoje você tem uma padronização, primeira, segunda, terceira, quarta, sabe? Assim é mais ou menos os carros, né? Só que quem já dirigiu carro, Passat com câmbio louco, né, sabe que é meio complicado troca de marcha, entendeu? Então a gente está acostumado com início, primeira, para cima. Você entendeu? Vou dar ré para baixo, né? Tem carro que tem ré que é para cima, você entendeu? Então, é mais uma questão de costume mesmo. Você iniciar normalmente qualquer coisa para cima e não para baixo, como você tem aqui, você entendeu? Então isso aqui já é uma coisa minha, tá? Uma coisa minha. Esse negócio de você para baixo iniciar,
é meio complicado para mim. Eu sempre venho aqui e me confundo. Normalmente eu estou fazendo alguma coisa, eu ponho para cima para ele iniciar, não é, é para baixo. Sempre me confundo com isso aqui. Mas é uma questão minha, né? Então, os comandos aqui, na minha opinião, é um ponto negativo meu mesmo, particular, de uma coisa de quem está acostumado já a fazer alguma coisa diferente, tá? Bom, e o último ponto negativo, eu vou ter que falar sobre a manutenção. Com o tempo, qualquer tipo de equipamento com 40, com 50 anos de idade, o tempo acaba fazendo com que a manutenção fosse e vá ficando cada vez mais difícil, tá? Como eu falei, os integrados, né? Então, com certeza, se você tivesse um problema nesse toca-disco que provavelmente não dava, muito difícil dar, difícil dá, mas quando dá, né, é complicado. Então, na época, você fazer uma manutenção no equipamento desse, simples. Pulou a rotação, tá disparado, tem algum problema? Compra um integrado, põe aqui, porque o integrado era utilizado em vários outros sistemas de motor e tudo mais, de comando do motor. E outra, você tinha esse integrado de produção, né? Então ele estava sendo produzido. E aí você tem um acesso muito mais fácil a ele, né? Então a manutenção lá no início da venda desse equipamento, com certeza era muito mais fácil. Mas hoje, se passados 40, 50 anos de idade, você encontrar um integrado desse, cara, ó, só vou fazer o símbolozinho aqui, ó. Não é uma coisa muito fácil de acontecer. Não é à toa que as pessoas acabam condenando esses aparelhos por causa do integrado que está aqui, entendeu? Então, eu vou ter que colocar como negativo também a parte de manutenção. Mas César, você acabou de falar que existe o ponto positivo da manutenção? Sim, ponto positivo seria que ele é um equipamento discreto, tirando o integrado e a pedra de quartzo aqui. Você tem manutenção do automático muito fácil, ponto positivo. Ponto negativo é que infelizmente a idade faz com que os componentes específicos dele, que são mais complicados, tipo o integrado e a pedra de quartzo, com o tempo acabem ficando cada vez mais difícil de encontrar e de fazer manutenção, né? Apesar de que é muito difícil dar problema aqui, certo? Dar problema dá, mas cara, não é, dificilmente você vai, como é que eu vou dizer? Você pode dar a sorte, entre aspas, azar de pegar um equipamento que pode dar defeito, tá? Mas, infelizmente, é o risco que você corre praticamente hoje em dia, em qualquer equipamento dessa idade. Então é isso. Hoje você assistiu a opinião sincera do DD200Q, toca-discos top da Gradiente, que ela introduziu no mercado lá em 80, 81, 82, acredito que seja o ano de fabricação dela. Cara, é um toca-discos robusto, os pés são legais, a tampa não é aquelas coladas iguais das Polivox, né? Duram, tem uma durabilidade excelente, apesar de que eu vou fazer um vídeo agora, mostrando um bem judiado e esse aqui bem conservado. Então você vai ter, claro, né? Mas aí é o tempo que fez. Mas se você pega um toca-disco bem conservado, como está esse aqui, com aqui tudo certinho, trava muito bem, funciona muito bem, com certeza é um toca-discos bem legal, bem bacana mesmo. Então é isso. Esses foram os pontos positivos e os pontos negativos do DD200Q. Se você concorda com algum ponto positivo ou discorda, tanto dos negativos como do positivo, tem algum ponto a acrescentar aqui que você conheça, que você já vivenciou com esse equipamento, deixe aqui nos comentários que a gente continua conversando. Óbvio que o interessante é você saber quem realmente utilizou isso aqui por muito tempo, quem comprou talvez, por que não, lá na época e utilizou um toca-discos desse e sabe mais profundamente aqui dos seus pontos positivos. Apesar de eu ter utilizado esse toca-discos por muito tempo e já ter passado pela minha mão aqui vários exemplares, mas com certeza pode ser que alguma coisa seja acrescentada aqui aos pontos positivos e aos negativos, deixa aqui nos comentários. Então basicamente é isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar e deixe um comentário aí. E lembrando, temos vídeos desse toca-discos aqui na descrição. Quer ver o automático funcionando e tudo mais, quer ver ele tocando e tudo mais? Aqui na descrição vídeos. Então eu vou repetir, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Esse foi o Opinião Sincera do DD200Q. Posso até fazer do 100Q? Posso, né? Que está aqui, ó. Aqui, ó, um bônus aqui para você no final, ó. J, olha lá, ó. S, essa é a 100Q. Mas eu não sei, a minha 100Q tá bem feiona mesmo. É isso aí, grande abraço, até a próxima.